para mais uma. Questão de número 9. Uma questão que diz o seguinte. Guilherme precisa de uma escada para continuar a reforma de sua casa. Então, pediu emprestada de um vizinho. A escada possui 3,2 metros de altura. Portanto, a escada tem 3,2 metros de altura. Sabendo que a cada 10 centímetros nós temos um degrau, quantos degraus a escada possui? Bom, o primeiro passo é a gente lembrar que eu só posso dividir duas grandezas de mesma espécie. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que eu só posso dividir metros por metros, centímetro por centímetro, e assim por diante. Então, se eu tenho 3,2 metros, e eu tenho que cada degrau tem 10 centímetros, eu preciso representar esses 3,2 metros na forma de centímetros. Tá? Ou seja, eu preciso transformar, como se diz, né, os metros em centímetros. E isso é bem simples, porque na escala que a gente aprende, né, olha, nós temos o quilômetro, o hectômetro, o decâmetro, aí vem o metro, decímetro, centímetro e milímetro. Então a gente lembra que de metros para centímetros nós precisamos nos deslocar duas casas. Isso significa que, como eu estou indo para a direita, eu devo multiplicar por 100. Ocorre que multiplicar por 100 significa, né, nós vimos agora há pouco, na questão anterior, né? Nós vimos que multiplicar por 100 significa deslocar a vírgula duas casas para a direita. Então a gente não vai precisar efetuar essa operação 3,2, ó, vezes 100. Essa multiplicação a gente não precisa efetuar. Repito, basta deslocar a vírgula duas casas para a direita. Deslocar a vírgula duas casas para a direita, se você tem 3,2 e eu tenho que me deslocar duas casas, uma, opa, cadê a outra? Veja bem, você lembra que naquele problema que a gente trabalhou no sistema monetário, com dinheiro, houve a necessidade da gente pôr um zero aqui no final depois da vírgula. Sempre que você tiver essa necessidade, pode fazer. Na verdade, não é apenas um. Quantos se queira. Olha, eu posso colocar aqui no final, depois da vírgula, lá no final, depois do último algarismo significativo, né, diferente de zero, quantos zeros eu quiser. O número continua sendo o mesmo. Eu só estou representando de uma maneira diferente. Tá? Então, 3,2 e 3,20 representam a mesma quantidade, o mesmo número. Tá legal? Então, se eu ponho mais um zero ali e ando mais uma casa, a minha vírgula vem para cá. Por isso que ficou 320. Ô, professor, e a vírgula? Não precisa da vírgula. 320 é um número inteiro. Se eu precisasse da vírgula, tudo bem, olha só. 320, que eu estou querendo dizer para você, é a mesma coisa que 320,0, 00, 00 e assim por diante. Então, tá? Não se preocupa com isso. Lembra das regrinhas e a gente vai usar essas regrinhas sempre que precisar. Tá? Repetindo, multiplicar por 100 significa andar duas casas para a direita. Se eu não tenho essas casas todas, posso pôr zero, não tem problema. Tá? Então eu pus o zero, andei duas casas, a vírgula, se depois dela não tem ninguém, não tem nenhum algarismo, eu não preciso dela. Por isso que fica só 320. Tá bom? Aqui vai a mesma ideia, olha só que maravilha. Ó, 320 dividido por 10. Por que eu estou dividindo por 10? Cada degrau tem 10 centímetros. Então se eu divido esse espaço todo aqui, olha, por 10, eu tenho a quantidade de degraus. Aqui eu tenho o tamanho da escada, aqui eu tenho o tamanho de cada degrau. Então, se eu divido
o tamanho da escada pelo tamanho de cada degrau, o resultado dessa divisão nos dá a quantidade de degraus. Essa divisão por 10 também, mais uma vez, ó, multiplicar por 100, dividir por 100, multiplicar por 10, dividir por 10. A operação em si, você não precisa fazer. Dividir por 10, da mesma forma que multiplicar significa andar uma casa para a direita, dividir significa andar uma casa para a esquerda. Simples assim. Então, se eu tenho aqui um número que é inteiro, eu suponho aqui a vírgula, que é possível. Andar uma casa para a esquerda significa que a vírgula vem para cá. E perceba que 32,0 nada mais é do que 32. Tá legal? Tudo bem? Ok, então essas foram as dicas, né? A gente aproveitou também mais uma vez essa oportunidade, né? Aqui está a escala métrica, se vai para a direita multiplica, se vai para a esquerda divide, cada casa que você andar é um zero que você tem que pôr aqui, portanto uma casa é 10, duas casas 100, três casas 1000, beleza? Pratica um pouquinho isso, porque certamente nós teremos alguma questão, sim, conforme está lá no edital, né? O sistema métrico, ele é um dos temas que a gente vai ter na prova. Tá legal, turma? Tchau, tchau, até a próxima.